Olá pessoal, aqui é Matheus Begnami. Estamos aqui no nosso primeiro curso de nota fiscal eletrônica e prometemos disponibilizar no nosso site. Esse curso é a parte 1. Eu levantei aqui no meu computador as informações que eu fui colhendo dos clientes, as principais dúvidas. Nós listamos aqui para montar um curso, disponibilizar na internet para ficar cômodo, para que você acesse, tire suas dúvidas e se ainda não for o suficiente, você também pode entrar em contato com a gente pelo telefone 32-3551-4243 ou enviar um e-mail para concor@concor.com.br. Vamos lá, o nosso curso Nota Fiscal Eletrônica. Vamos primeiro explicar o conceito. O que é a nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica é um arquivo de existência apenas digital. Você já fez uma nota fiscal eletrônica, você observou que você tem um arquivo que gera após a transmissão da nota, que é o arquivo XML. Aquilo ali é o arquivo que representa de forma digital a sua nota fiscal. E o conceito dela foi implementada alguns anos atrás e veio para substituir a nota fiscal modelo 1 ou modelo 1A, mais conhecido como nota fiscal de bloco, aquele bloco maior, ou nota fiscal de talão. Segunda questão é explicar o fato gerador da obrigação de emitir uma nota fiscal. Isso é muito importante. Em qual momento você deve fazer a emissão da nota fiscal? Quando te obrigam a emitir uma nota fiscal eletrônica? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós listamos aqui, nós vamos sempre colocar de uma forma muito sintética, muito resumida. Se tem algum ponto do nosso curso aqui que não ficou esclarecido para você, se você tem uma operação na sua empresa que não está listada aqui no nosso conteúdo, você pode enviar um e-mail para a gente ou entrar em contato pelo telefone para que a gente possa acrescentar esse conteúdo para você e tirar sua dúvida também. O primeiro ponto aqui do fato gerador da obrigação de emitir uma nota fiscal eletrônica é a saída de mercadoria do seu estabelecimento. Quando a mercadoria sai do seu estabelecimento, ali ocorre o fato gerador de você emitir uma nota fiscal eletrônica. O segundo ponto é na transmissão da propriedade das mercadorias. Muitas vezes a mercadoria não sai do estabelecimento, mas ocorre a transmissão da propriedade. E nesse momento também ocorre a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal eletrônica. Terceiro e por último é a entrada real ou simbólica de mercadoria. Próximo ponto é o momento que você tem que emitir a nota fiscal eletrônica. Primeiro ponto é antes de ser iniciada a operação. Então, antes da mercadoria sair do seu estabelecimento, você tem que estar com a nota fiscal eletrônica emitida para que ela possa acobertar a operação. Essa é a função dela. Segundo ponto é no momento do fornecimento da alimentação, bebida ou outra mercadoria em restaurante, bar, café ou estabelecimento similar. Então, se você é uma padaria, se você é um restaurante, se você é um café, no momento que você faz o fornecimento da bebida, da comida, você tem que emitir o documento fiscal, que é a nota fiscal eletrônica em questão aqui nesse curso. Existem outros exemplos que você tem que elencar para que você possa acompanhar qual será o momento de você emitir a nota fiscal eletrônica. Se você tem essa operação na sua empresa, não deixe de enviar a sua dúvida para a gente por e-mail também. Outra dúvida muito recorrente é como saber se você está obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica. Pois bem, existe um protocolo 42 de 2009, onde estão listadas todas as atividades econômicas que são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica. Eu posso resumir que a maioria, vou dizer, se não todas, eu não consultei para te dar a precisão se todas as indústrias e todos os estabelecimentos atacadistas estão obrigados à emissão de nota fiscal eletrônica. Mas eu posso afirmar, se você tem uma atividade de indústria atacada ou varejo que esteja listado nesse protocolo, você está obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica. Existem outras situações especiais que, se você mesmo não tendo a sua atividade econômica listada nesse protocolo, você fica ainda obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica, que é a venda para órgão público ou venda em operação interestadual. Então, se está explicado qual que é o fato gerador de emitir a nota fiscal eletrônica, o momento que você tem que emitir a nota fiscal eletrônica e quem está obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica, vamos seguir para o quarto tópico.
O que é o DANF? É uma pergunta muito comum. As pessoas pensam que o fato de você ter uma nota fiscal eletrônica, ela é de existência digital, você não deve imprimir o DANF para acompanhar a circulação da mercadoria. Então, para tirar essa dúvida de uma vez por toda, a legislação também exige que o contribuinte faça a impressão do DANF, que é o demonstrativo auxiliar de nota fiscal eletrônica, para que ele possa acompanhar a operação, a circulação da mercadoria. Muitas vezes essa mercadoria passa, por exemplo, em fiscalização, eles vão estar pedindo esse documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Outra dúvida, e essa é muito importante, dentre os estudos que nós fizemos aqui para elaborar esse conteúdo para vocês, nós vimos que esse ponto é o que gera maior problema quando um contribuinte não fica atento ao prazo de validade da nota fiscal eletrônica. Isso mesmo, toda nota fiscal eletrônica tem uma validade. A gente vai explicar aqui quais situações e quais são esses prazos, porque ele não é único, ele muda em certas situações. Para você entender, a gente traduziu aqui uma linguagem mais simples. O primeiro ponto, até 24 horas do dia imediato, aquele em que tem ocorrido a saída da mercadoria. Então você tem 24 horas, se a mercadoria saiu hoje, você tem até 24 horas após a hora de hoje para transportar a sua mercadoria e levá-la até o destinatário. Caso ela for pega em circulação após esse prazo de 24 horas, ela está com nota fiscal vencida e você fica sujeito à multa. As situações, a gente vai explicar um pouquinho mais como se dá esse prazo de 24 horas. Se o destinatário tem a sede na mesma localidade do seu emitente, você tem 24 horas para entregar. Se o destinatário está estabelecido até 100 km da sua sede, da sede da sua empresa, você também tem 24 horas para que a sua mercadoria chegue lá no seu destinatário. Após esse prazo, sua nota fiscal está vencida e você fica sujeito à multa. Quando se tratar, essa é uma questão importante, de produtos perecíveis que dependam de transporte refrigerado e não estão sendo transportados em veículo que tenham refrigeração. Essa hipótese se aplica independentemente da distância a ser percorrida. Independentemente se você tem uma distância acima de 100 km, você tem 24 horas para levar a sua mercadoria ao seu destinatário, se a sua mercadoria é um produto perecível e está sendo transportada em um veículo que não tenha refrigeração. Então, resumindo, estabelecimento que tenha sede, vendeu para um estabelecimento com sede até 100 km da sua empresa, 24 horas. Entrega a estabelecimento que tenha sede no mesmo município, no mesmo endereço da sua empresa, 24 horas. Próxima situação é que você tem 3 dias para entregar a mercadoria, ou seja, sua nota fiscal tem a validade de 3 dias. Quando se tratar de mercadoria com destino a estabelecimento superior a 100 km da sede do emitente, observando que o percurso inicial de 100 km deve ser feito em 24 horas. Última questão, e essa aqui fica um pouquinho mais fácil a sua vida, se você emitiu sua nota fiscal, a sua mercadoria vai ser levada até o seu destinatário e foi emitido um conhecimento de transporte eletrônico, não há mais que se falar em prazo de validade de nota fiscal, pois existe a emissão de um documento fiscal para acobertar o trânsito da mercadoria e esse documento fiscal foi emitido por terceiros, então entende o fisco que não há de se contar mais prazo de validade de nota fiscal. Resumindo esses pontos aqui, eu quero alertar vocês que se você for pego em trânsito com nota fiscal vencida, você vai ficar sujeito a multa de 20% do valor da mercadoria. Então fique atento a esses prazos aqui, se não ficou, você tem uma situação específica, não ficou entendido as delimitações dos prazos para você fazer o transporte, a operação da sua mercadoria até o destino do seu cliente, entre em contato com a gente, é uma questão importante, a gente pode estar acompanhando e te ajudando quanto a isso. Uma questão importante agora aqui, mudando de assunto, não falando mais sobre prazo de validade de nota fiscal eletrônica, a gente vai falar agora sobre inutilização de nota fiscal eletrônica. O que é isso? A inutilização acontece quando você está emitindo uma nota fiscal eletrônica e ocorre uma quebra na numeração. O que seria a quebra na numeração? Vou dar um exemplo. Você emite a nota fiscal número 1 e em seguida deveria emitir a nota fiscal com numeração 2 e passa para a numeração 3. Então, houve uma quebra na sequência da nota fiscal eletrônica.
E se tratando de documento fiscal eletrônico, você tem que informar para o fisco que essa numeração ou faixa de numeração não foi utilizada. Por isso que se fala em inutilização de nota fiscal eletrônica. Como que você faz isso? Você tem até o 10º dia do mês subsequente ao do fato gerador. Então, se você tem uma quebra na numeração de uma nota fiscal do mês de agosto, você tem até o dia 10 de setembro para estar transmitindo para o fisco a inutilização da numeração que não foi utilizada ou da faixa de numeração que não foi utilizada. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, entre em contato com a gente pode te ajudar também a consultar. Fica aquisito de informação para você que não é cliente Concor. Você tem um link de disponibilidade de consulta no site da Nota Fiscal Eletrônica, onde você consulta pelo seu CNPJ quais faixas e quais numerações foram inutilizadas por período. É uma facilidade, você pode consultar se você está em dia com a inutilização que você tem que fazer dos documentos fiscais que não foram utilizados. O próximo ponto é a denegação de uso da nota fiscal eletrônica. Ocorre a denegação de uso da nota fiscal eletrônica quando o emitente está com situação irregular perante o fisco. Pode ser uma inscrição estadual suspensa. Então, quando o contribuinte está nessa situação, ele faz a tentativa de emitir um documento fiscal eletrônico, volta um código de denegação de uso. Infelizmente, você não pode mais utilizar essa numeração da nota, porque esse registro de denegação fica gravado no servidor da Cefaz e você não vai mais poder utilizar essa numeração. O que você tem que fazer nesse caso? Entre em contato com o seu contador, se você for cliente Concor, entre em contato com a gente, para a gente poder estar investigando quais são os motivos dessa irregularidade. Após sanada essa irregularidade, você vai conseguir emitir esse documento fiscal perfeitamente. Então, enquanto permanecer a situação de irregular do contribuinte emitente, você não vai conseguir transmitir documentos fiscais eletrônicos. Uma questão adicional, isso tem pouco tempo, é que quando você também está vendendo, mesmo o emitente estando regular, você está vendendo através de uma nota fiscal eletrônica para um contribuinte que esteja em situação irregular, você também não consegue emitir a sua nota fiscal eletrônica, vai voltar um registro de denegação de uso e você tem que informar o seu cliente que ele tem que entrar em contato com a contabilidade dele para estar regularizando essa situação, porque enquanto não se regularizar também você não vai poder emitir o documento fiscal eletrônico. Outra questão aqui é o cancelamento. Então, a nota fiscal eletrônica permite ser cancelada. A gente vai tratar as questões aqui do cancelamento para que fique esclarecido para você quando você pode fazer o cancelamento da nota fiscal. É um procedimento realizado quando é detectado um erro no documento fiscal eletrônico antes de ser iniciada a operação. O prazo legal é de 24 horas, sendo permitido também para cancelamento extemporâneo, considerando que são casos excepcionais, 168 horas a contar da data em que o documento foi autorizado. Traduzindo para você, você pode fazer o cancelamento da nota fiscal eletrônica desde que você faça isso antes da operação se iniciar. Quando você inicia a operação, você não pode mais cancelar aquele documento, aí você tem que partir para outros procedimentos que você vai ver em uma outra conversa, que é a devolução de mercadoria. Você tem ainda, além do prazo de 24 horas para fazer o cancelamento da sua nota fiscal eletrônica, um prazo maior de 168 horas. Só que esse prazo ele é compreendido quando o contribuinte vai fazer o cancelamento excepcional, o cancelamento extemporâneo. É um caso específico, então não são situações rotineiras. E você pode fazer até 168 horas, contados da data da autorização do documento. Você tem que entrar em contato com a sua contabilidade para poder estar passando mais informações a respeito disso. Uma questão aqui que eu quero ressaltar é que o cancelamento de nota fiscal eletrônica após o prazo previsto na legislação fica sujeito o contribuinte a multa de 20% sobre o valor do documento fiscal. Então fique atento para não ficar com passivo fiscal por bobeira. Entre em contato com a gente se você é cliente Concor, que a gente te ajuda quanto a isso. Esse é o informativo da parte 1 desse curso de hoje. Confira a parte 2 em breve. Muito obrigado e até a próxima.